Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo do Clube de Física e do Universitário. Vim resolver a questão 19 da prova da URGS do ano de 2004, porque é uma questão muito interessante. Ela fala sobre um instrumento chamado galvanômetro. E ela diz o seguinte: selecione a alternativa correta, como de praxe, né? Um galvanômetro é um aparelho delicado e sensível capaz de medir uma corrente elétrica contínua e muito pequena, da ordem de alguns microamperes, ou, quando muito, miliamperes. Para medir correntes elétricas maiores do que essas, usa-se um amperímetro, que é um galvanômetro modificado, da maneira representada na figura abaixo. Então, observem o seguinte, que nessa figurinha menor aqui, eu estou representando para vocês o amperímetro. E esta corrente I, esta corrente aqui, é a corrente total, vou chamá-la de I total, é a corrente que chega no amperímetro e, consequentemente, a corrente que sai deste amperímetro aqui. Ok? Aqui está a nossa corrente I total. Se nós removermos esta tampa do amperímetro, abrindo ele, nós vamos enxergar isto aqui. Ou seja, dentro do amperímetro, existe este resistor em roxo, que é o galvanômetro, e este resistor em vermelho, que é um desvio para que esse galvanômetro não tenha uma intensidade de corrente muito elevada, como explica aqui embaixo. Olha só. Constrói-se um amperímetro a partir de um galvanômetro, ligando-se a resistência interna RG do galvanômetro em paralelo com a resistência RS, chamada de shunt, palavra em inglês que significa desvio. Assim, para se obter um amperímetro cuja corrente de fundo de escala, o que é a corrente de fundo de escala? É esta corrente total. É a corrente do amperímetro, ok? Seja 10 vezes maior que a do galvanômetro usado. Vamos anotar isto. Repara só. Ele quer que a corrente do amperímetro seja 10 vezes a corrente do galvanômetro. Então, vamos anotar isto aqui. Ó. A corrente total, o I, é igual... I total, vamos chamar de I total. O I total é igual a 10 vezes a corrente elétrica que passa no galvanômetro. Esta corrente que eu vou fazer em roxinho aqui, passando no galvanômetro. Ó. Esta aqui. Ok? Então, esta corrente de fora é 10 vezes esta corrente IG. Certo? Buenas. Tantos por cento de uma fração da corrente elétrica I deverá passar pelo galvanômetro para até aqui. Pergunta é, quanto desta corrente I passa no galvanômetro? O que nós devemos fazer é isolar a corrente do galvanômetro e, a partir de agora, nós temos que o I sobre 10 passa no galvanômetro, ou seja, a 10ª parte do I total. Então, nós temos 1/10. 1/10 da corrente elétrica I deverá passar pelo galvanômetro. Certo? Encerramos a primeira parte. E o valor de RS? Qual deve ser o valor de RS comparado com o valor de RG? Pessoal, o exercício informa que uma resistência interna RG deve ser ligada em paralelo à resistência RS. Característica geral da associação de resistores em paralelo. Associação. Assim. De resistores em paralelo. De resistores em paralelo. Assim. Bom, qual é a característica básica, fundamental desta associação? Que a diferença de potencial nos extremos de um resistor
no caso do galvanômetro, deve ser igual à diferença de potencial nos extremos do outro resistor, no caso o desvio. Se nós usarmos aqueles pontinhos, ó, temos aqui um ponto A, encontramos o resistor e o ponto B. E aí tu pode olhar e perceber que nos extremos de RG eu tenho uma diferença de potencial de A para B. E nos extremos de S também, ó, de A para B. Então eles possuem a mesma DDP. Conhecimento que nós temos a respeito da diferença de potencial, né, da tensão, da tensão nominal, da força eletromotriz. Nós sabemos que esta diferença de potencial, quando aplicada em um resistor, gera uma corrente elétrica. Então, qual é o próximo passo? É substituir o V pelo produto RI. Então, nós faremos o seguinte. Quem é este V aqui? Este V é R do galvanômetro, que multiplica a corrente do galvanômetro. E quem é este V? É a resistência do desvio vezes a corrente do desvio. A partir de agora, é importante que a gente consiga estabelecer uma relação entre esses dois valores, corrente do galvanômetro e corrente do desvio. Como é que nós faremos isso? Nós faremos a partir desse dado preliminar aqui de cima. Nós sabemos que a corrente total ela é dada, por definição, pela soma das correntes que passa em cada um dos resistores, ou seja, IG mais IS. Aproveitando este valor, eu vou substituir o I total. 10 vezes IG é igual a IG mais IS. E agora nós temos que 10IG menos IG, trocando de lado, 9 vezes IG é igual a IS. E eu posso substituir aqui. Olha só, ficando com RG vezes IG igual a RS vezes. Quem é IS? É 9 vezes IG. 9 vezes IG. E agora eu já posso simplificar um outro valor. IG com IG. E nós chegamos à conclusão de que RS é 9 vezes menor do que RG. Então, o valor de RS deverá ser 9 vezes menor. 9 vezes menor do que o valor de RG. Ok? Isto encerra a questão 19 da prova de 2004 com o gabarito letra B. Certo? Espero que todos tenham entendido o que é um galvanômetro, o que é um amperímetro e as características básicas de uma associação de paralelo, na qual a corrente total é a soma das correntes e a diferença de potencial é a mesma para todos os resistores. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, tenham todos um ótimo final de semana e nos vemos no próximo encontro. Até mais!